Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma prela da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, cujo título é Família, Princípios e Valores. Irmãos, antes de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu costumo fazer isso na primeira lição do trimestre, mas acabou que eu não consegui. Eu vou passar para vocês uma bibliografia essencial para esse tema de família, tá bom? Eu vou indicar para vocês aqui alguns livros que eu já li e outros que eu consulto e eu posso dar com convicção para vocês a certeza de que esses livros são maravilhosos. O principal de todos eles é esse aqui, ó, A Família do Cristão. Irmãos, esse livro aqui foi um livro que eu comprei logo antes de casar, pra você ver como é que eu sou CDF. Antes de casar, eu comprei 2 livros sobre família cristã para me preparar para o meu casamento. E, sem dúvida alguma, o melhor livro que eu já li sobre família cristã desde que eu comecei a ler sobre esse tema, e eu já li bastante coisa sobre o assunto, é esse livro aqui. Ele dá uma ênfase muito importante acerca do papel do marido, o papel da esposa, a criação dos filhos e principalmente como trazer a presença de Deus para dentro do lar. Esse livro aqui é indispensável para você que se interessa pelo tema família. Um segundo livro também que eu achei muito interessante, são as 5 linguagens do amor. Esse livro aqui, irmãos, ele fala de como você demonstrar amor de maneira que a outra pessoa entenda que está sendo amada. Não adianta nada eu falar para alguém, eu te amo no idioma que ela não entenda. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, ele significa eu te amo na linguagem de Braille. Uma vez teve o técnico do Flamengo fez esse símbolo aqui para a torcida e um irmão meu em Cristo mandou para mim a foto, tá vendo como o técnico do Flamengo é satanista? Ele estava confundindo esse símbolo aqui com esse aqui, que é o pessoal do rock faz, que tem raiz lá nos primeiros roqueiros que eram satanistas. Então esse símbolo aqui é diferente desse símbolo aqui. Esse aqui significa eu te amo. Eu estou dando esse exemplo só para mostrar para os irmãos o como uma pessoa pode tentar demonstrar um sentimento bom e ser interpretado errado pela pessoa do outro lado. Ou simplesmente não ser interpretado porque a pessoa não conhece a linguagem dela. Esse livro aqui fala acerca das 5 linguagens do amor e eu tenho certeza que você lê esse livro, você vai ser um marido, uma esposa, uma mãe, um amigo muito melhor. O terceiro livro que eu tenho para indicar para vocês é específico sobre o tema do divórcio e novo casamento. Esse livro é de um autor que ele tem bastante vídeo no YouTube, é o pastor Sérgio Franco, tem uma outra pessoa que escreve juntamente com ele. Irmãos, o Sérgio Franco é uma das pessoas que mais me influenciam a minha vida espiritual no sentido de mensagens e palavras edificadoras, tá? Então, o Sérgio Franco já tem tudo que ele escreve, tudo que ele fala no YouTube, eu procuro estar assistindo, porque realmente edifica muito a minha vida. E nesse livro aqui, ele simplesmente fez um tratado teológico sobre o assunto divórcio, casamento, imoralidade sexual e novo casamento. Ele aborda todos esses temas. É com base nele que eu fiz boa parte da exposição da lição de número 1 e vou fazer boa parte da exposição da lição de número 2. Alguns pontos pequenos eu divirjo dele, tá? Eu vou estar expondo aqui para vocês a minha perspectiva conforme eu leio as escrituras. Porém, em quase tudo eu concordo com a exposição do Sérgio Franco. Temos aqui também um livro mais voltado para noivos, tá? Como eu disse para vocês, eu já fiz muitos casamentos, porque eu fui líder geral de jovens. Com 22 anos eu casei, com 23 eu casei minha irmã, com 24 eu casei o meu irmão, e daí por diante, todo jovem que ia casar lá na igreja, eu convidava a mim, eu convidava um outro líder lá, amigo meu também, para estar realizando o casamento deles. E todas as vezes que eu ia realizar um casamento, antes eu fazia uma explanação acerca de qual era o projeto de Deus para a família, tá? Quando eram jovens mais próximos de mim, eu também fazia um curso de noivos com eles utilizando esse livro do Jaime Camp. O Jaime Camp, ele é bastante citado pela nossa revista, ele tem muitas publicações sobre família, tá? E esse aqui especificamente eu usava com noivos, tá? Mas ele é usado com noivos, mas nada impede que ele seja usado também para famílias, tá? Pessoas que já são casadas, tá? Mas ele é mais voltado para os noivos. E por fim, que é um livro mais teológico, ele está preocupado mais com os principais temas, tá? Ele não é tão devocional, ele é mais técnico. É esse livro aqui, que também fala sobre casamento. Provavelmente é uma das principais literaturas em língua portuguesa hoje. Ele entra basicamente em todos os principais pontos relacionados ao tema família, tá bom? Feitas essas indicações, eu gostaria de lembrá-los de curtir esse vídeo. Você que já ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal.
Pedir para você também comentar o vídeo. Na semana passada tivemos um comentário da irmã Elaine, que fez um comentário ótimo acerca da união estável e do batismo. Eu tinha o meu ponto de vista, eu acabei colocando também nos comentários, mas com certeza o comentário dela enriqueceu muito a nossa conversa. Eu tenho certeza absoluta que boa parte da audiência do canal concorda com ela, mas não tinha os fundamentos bíblicos para embasar seu ponto de vista, e sem dúvida alguma, tudo que ela colocou serve para nossa reflexão. Tá bom? Então não deixe de comentar se você gostou, se você não gostou do vídeo, coloque aqui nos comentários para a gente estar aperfeiçoando. Vamos agora fazer a exposição do nosso sumário. Eu dividi a nossa exposição de hoje, irmãos, em basicamente 4 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar acerca do caminho da felicidade. É isso mesmo, o caminho da felicidade. No segundo tópico nós vamos falar acerca de alguns princípios para o casamento. No terceiro tópico nós vamos falar acerca do amor ágape e o casamento. É um tema que a gente vai revisitar porque a gente já mencionou na nossa lição de número 1. E no nosso tópico 4, irmãos, nós vamos fazer aqui uma exposição dos objetivos da lição e vamos mostrar para vocês como os objetivos da lição estão conectados com a nossa exposição. Na lição passada teve um irmão que fez um comentário no vídeo falando que eu fugi muito do assunto, quando na verdade é porque eu falei tanto que ele não percebeu que eu consegui alcançar todos os objetivos da lição. Só que como eu falei demais, eu entrei em muitos outros assuntos que eram base para tudo que eu vou falar no restante da revista, que a lição de número 1 também serve para isso. Ele imaginou que eu fugi totalmente, mas eu não fugi totalmente. Então, para que fique muito claro para quem for dar aula e gosta de utilizar aí os objetivos da lição como referência, o último tópico das próximas exposições sempre será fazendo uma conexão da exposição que eu fiz no vídeo com os objetivos da lição, para ficar claro que eles estão sendo perseguidos em toda a nossa exposição. E por fim, cabe lembrar aqui para vocês que a nossa exposição, o esboço da nossa exposição com os versículos, com os tópicos e subtópicos que eu estou explanando aqui para vocês, está no arquivo de Word que fica aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar, é totalmente grátis. É uma maneira de você que gosta de anotar o conteúdo não perder tanto tempo, às vezes pausando o vídeo para anotar algum texto, porque já estão todos ali no arquivo, em Word. Você pode também alterar esse arquivo, fazer um novo arquivo específico para você. Eu gosto de colocar esse arquivo à disposição para poder ajudá-los. Vamos agora para a nossa exposição? Vamos então para o nosso tópico 1. Nosso tópico 1 fala acerca do caminho da felicidade. Irmãos, eu vou usar como referência para a exposição do nosso tópico 1 dos textos citados assim, bem de leve, pela nossa revista na lição de número 2, que é o Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4, onde está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Por que, irmãos, que eu quis utilizar esse texto como referência da exposição do nosso tópico 1? Porque a palavra bem-aventurado, tanto no hebraico quanto no grego, ela também pode ser traduzida de uma outra forma. E sabe que forma é essa? Felizes. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela está dizendo felizes são, porque é exatamente a mesma coisa. A palavra grega e a palavra hebraica para feliz, ela tem um sentido também de sortudo. É por isso que nós traduzimos como bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado ou ter uma boa aventura? É ter uma boa sorte, é se dar bem na vida, tá? E isso, dentro da cultura hebraica e da cultura grega, também significa ser feliz. Então o que o texto está nos dizendo é: bem-aventurado os que. Então quem são os bem-aventurados? Os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Antes de falarmos acerca do temor do Senhor e andar nos seus caminhos, eu queria me focar acerca dessa questão, desse tema tão importante dentro do assunto família, que é a felicidade. Normalmente, quando duas pessoas se casam, elas se casam para serem felizes. Elas estão à busca da felicidade e buscam essa felicidade um no outro. Porém, é importante a gente falar acerca da felicidade, irmãos, que ela nunca pode ser um objetivo em si mesmo. Por quê? Porque assim como saúde não é um objetivo em si mesmo, o que significa isso, Jeff? Saúde não é um objetivo em si mesmo. Significa que todo mundo que procura ser muito saudável acaba se tornando hipocondríaco. Para a pessoa ser saudável, ela não tem que procurar a saúde, ela tem que procurar ter um estilo de vida saudável. Ela tem que procurar comer bem, ela tem que procurar dormir bem, ela tem que procurar
fazer esportes, ter um estilo de vida saudável vai gerar para ela saúde. E nunca buscar a saúde diretamente. Outra questão também que você nunca pode buscar diretamente é exaltação, porque a Bíblia diz que aquele que mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Você encontra a exaltação se humilhando. Como eu costumo dizer, o crente ele cresce para baixo. Quanto mais ele se humilha, mais Deus o exalta. Então a gente não pode buscar a saúde com objetivo direto, não pode buscar a exaltação com objetivo direto, e também nós não podemos buscar a felicidade como objetivo direto. Porque quando a gente busca a felicidade com objetivo direto, a gente fatalmente vai cair no egoísmo, vai cair no egocentrismo, vai cair no individualismo. E todas as vezes que as coisas ao nosso redor aparentemente não cooperar para o nosso objetivo de felicidade, a gente vai estar descartando, abrindo mão dessas coisas. Quando, na verdade, irmãos, na medida que a gente abre mão de pessoas, de coisas que não eram para ser abandonadas, no final das contas, a gente descobre que aquelas coisas que a gente abandonou eram fundamentais para a composição daquilo que a gente chama de felicidade. Imagina uma mãe que acaba de ter um neném recém-nascido e esse neném começa a chorar a noite toda, ela começa a ficar irritada que ela não dorme, o seio dela tá doendo porque ela tá dando de mamar o tempo todo. Imagina se ela se irrita com essa criança, pega essa criança e sufoca essa criança. Você acha que uma mãe dessa vai ser feliz depois de tomar uma atitude dessa, depois de resolver o seu problema imediato desta maneira? É óbvio que não, tá? Então a felicidade, ela não pode ser um alvo imediato, porque ela, na verdade, quando alguém busca diretamente a felicidade, ela encontra tudo menos a felicidade. O tema da felicidade, irmãos, não é um tema exclusivamente bíblico. Os gregos já debatiam sobre a felicidade. Toda a ética e toda a moral, todo o debate acerca da ética era um debate acerca da felicidade. Os gregos, aí eu que estou falando aqui de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Epícuros, dos estoicos, todos esses filósofos ou dessas correntes filosóficas, eles tinham como objetivo estabelecer os princípios para uma vida que lhe conduzisse à felicidade. O objetivo da ética sempre foi alcançar a felicidade, sempre foi buscar e alcançar, ser feliz. Então, a felicidade sempre foi um tema central da filosofia, porque a ética sempre foi um tema central da filosofia, tá? Então, para os gregos, você era feliz na medida em que você cumpria as normas éticas, abstratamente inferidas pela razão. Nós cristãos, irmãos, nós não somos tão otimistas assim com a razão. Nós não somos tão otimistas assim com a capacidade humana de descobrir soluções para os seus próprios problemas. Nós cristãos acreditamos que para você usar a máquina da melhor maneira possível, você precisa consultar o manual do fabricante. Então a base da nossa busca pela felicidade, e sempre lembrando aqui, a busca indireta e nunca direta, a base da nossa busca pela felicidade é o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, que são os mandamentos do Senhor, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é o nosso pão que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá crescimento. É o leitinho racional que faz com que a gente deixe de ser bebê e passe a se tornar pessoas maduras, que sabem enxergar a vida de maneira adequada, sabem enxergar o meio copo cheio e não apenas o meio copo vazio, sabem ter contentamento com aquilo que já tem e não apenas ficar suspirando por aquilo que ainda não alcançou. Então, a nossa maturidade, a nossa felicidade, ela vem da observância do manual do fabricante, que é a palavra de Deus, porque Deus é o criador da humanidade. E aí entra o Salmo 128. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que o salmista está falando? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é feliz. Ele é feliz. Eu costumo, irmãos, quando eu falo sobre família, dizer que cumpra os princípios e colha as promessas. Esse Salmo 128, ele fala de um princípio, temor do Senhor e também de obediência, porque andar nos seus caminhos. E fala também da colheita das promessas, porque comerá do trabalho das suas mãos. Ou seja, aquilo que você vai plantar, você vai colher, você vai ter de volta. Outra coisa que ele fala também, feliz será. Ele usa a mesma palavra que é bem-aventurado, tá? Se você for lá no hebraico, a mesma palavra que inicia o versículo 1, ela também está no versículo 2, tá? É exatamente a mesma palavra. Então, feliz será, a nossa tradução nesse caso usou a palavra felicidade de maneira direta. Então ele fala também da mulher que será como videira frutífera ao lado da sua casa e os seus filhos como plantação à sua mesa. Quer dizer, você vai ter uma família abundante, uma família grande, uma família abençoada. Essas são as promessas para quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E por que ele inaugura esse salmo falando que é o que teme ao Senhor? Irmãos, temer é ter medo. Só que não é apenas um medo do pavor, é um medo do respeito.
tá? É igual um filho que teme desobedecer ao seu pai porque pode sim sofrer o castigo, mas não somente por isso. É porque ele tem uma reverência pelo pai, pela figura de autoridade do pai. Então Deus, ele não quer que o nosso relacionamento com ele seja exclusivamente com base no temor, medo. Ele quer que o nosso relacionamento com ele seja com base no temor, respeito, tá? E às vezes a gente fica querendo eliminar o temor, medo, como se ele fosse o grande vilão do nosso relacionamento com Deus. Sim, ele é o grande vilão, se for a única base. Mas o temor, medo, ele também faz parte. Vamos lá para a carta dos Hebreus, onde diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ali ele está falando de destruição. Nós vamos ver também lá no livro de Atos dos Apóstolos o que aconteceu com Ananias e Safira. Nós vamos ver também o que Deus prometeu lá em Atos, em Apocalipse capítulo 2, dizendo para uma mulher que estava se prostituindo na igreja, dizendo: se você não se arrepender, eu vou matar os seus filhos e vou mostrar para todos a tua vergonha. Então, irmãos, nós vemos claramente que o Deus do Antigo Testamento, ele continua sendo o Deus do Novo Testamento. Só que a revelação do amor de Deus no Novo Testamento foi muito mais ampla do que estava manifesto no Antigo Testamento. Até porque no Novo Testamento fica muito claro que Deus é amor. E o amor dele é tão grande que a sua misericórdia suplantou a sua justiça na cruz do Calvário. Na verdade, sem excluir a justiça, suplantou porque ela viabilizou que pecadores que mereciam morrer vivessem por causa do sacrifício do Filho unigênito do Pai. Então, o Novo Testamento, ele traz a revelação plena da paternidade de Deus e do amor de Deus, mas não exclui a doutrina da ira de Deus e da justiça de Deus. Então temos que temer ao Senhor, sim. Temos que temer ao Senhor, sim. Quem cumpre os mandamentos vive as promessas. Quem não cumpre os mandamentos não vive as promessas. Quer ver um exemplo, irmãos? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Irmãos, se o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito, todo lugar onde o reino de Deus está tem que ter paz, justiça e alegria no Espírito. Essa paz não é a paz exterior. Um dia será a paz exterior no milênio, mas por enquanto é a paz interior. É a paz que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que a paz de Deus que excede todo entendimento tomará conta dos vossos corações e dos vossos sentimentos em Cristo Jesus. É dessa paz que o Paulo está falando em Romanos capítulo 14, versículo 17, que ela é interior. Tá? Em segundo lugar, justiça. Eu poderia aqui gastar bastante tempo com vocês falando da justiça do reino, baseado lá em Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 5, mas eu não vou ter esse tempo aqui. E o reino de Deus também é alegria, uma alegria que excede todo entendimento, uma alegria que é fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz lá que a alegria é um dos gomos ali do fruto do Espírito. Então, esses três elementos precisam estar na vida de uma família governada por Deus, em que Cristo é o Senhor. Contudo, você vai em muitas famílias de crente, irmãos, que não tem paz, porque todo mundo está brigando o tempo todo, não tem justiça, é um monte de injustiça acontecendo, e também não tem alegria, porque aonde já acabou a paz, é onde tem injustiça, a alegria também já vai embora rápido. As pessoas não são felizes dentro de casa, às vezes o marido gosta de ficar fazendo hora extra a vida inteira porque ele não quer chegar em casa para encontrar com a família. Ou então os filhos querem ficar na rua o tempo todo porque não gostam de ficar em casa. Ou a mulher gosta de viver voando pela rua, pelo shopping, às vezes até enfurnada dentro da igreja porque não gosta de ficar dentro de casa. Por quê? Porque não encontra alegria dentro de casa. E por que não encontra alegria dentro de casa, irmãos? Irmãos, o diabo tem vários ladrões da alegria, vários ladrões da paz, mas tem um principal, que é o ladrão das finanças. Tá? Enquanto a gente está lutando aí contra o pecado da prostituição, conforme eu disse para vocês na lição anterior, que é o pecado da porneia, que inclui vários pecados sexuais, enquanto a gente está combatendo esses pecados na igreja com pregações duras, o diabo está separando as famílias, está trazendo divórcio entre as famílias por causa de uma questão muito pouco falada, que é a questão das finanças, que graças a Deus vai fazer parte desse nosso trimestre. Uma das lições vai falar sobre planejamento familiar, planejamento financeiro da família. Então o diabo está destruindo as famílias pelo bolso. Por quê? Porque logo que o dinheiro acaba e as pessoas começam a pagar conta e o cartão começa a virar sem ter o dinheiro para pagar e a luz começa a ficar atrasada, daqui a pouco começa a guerra. Por quê? Porque o marido, ele movido pelo orgulho, querendo ter um carrão para mostrar para todo mundo que ele é bem sucedido, compra um carro que ele não pode pagar. Que coloca o orçamento da família no limite. E aí, quando a esposa dele vai no cabeleireiro falando que vai só aparar as pontinhas e volta com o cabelo parecendo um Miss Universo, quando ele olha para aquele cabelo, em vez dele ficar feliz e alegre porque a esposa dele está muito mais bonita, ele já fica com raiva porque ele começa a imaginar o quanto ela gastou no salão. E de fato, isso acontece, irmãos, de monte, muita família de crente.
família que vive com orçamento no limite, porque as suas finanças não são governadas pela vontade de Deus, e sim pelo pecado. Eu citei agora o pecado do orgulho, mas posso citar também o pecado da inveja, a pessoa que não fica feliz com a felicidade dos outros, ela fica incomodada com a felicidade dos outros. E como ela busca suprir essa infelicidade? Comprando coisas parecidas ou gastando mais dinheiro para ter o que o outro tem. O pecado da cobiça. Nesse caso, ele não quer apenas suprir uma tristeza causada pela felicidade do outro. Ele quer ter exatamente o que é do outro. Então a pessoa começa a gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, apenas para alimentar sentimentos pecaminosos que moram no seu coração. E como essa família e o bolso dessa família, as finanças dessa família não são governados por Deus e sim pelo pecado, automaticamente Jesus não é senhor dessa casa. E como Jesus não é senhor dessa casa, a paz vai embora, a injustiça daqui a pouco começa a acontecer e, consequentemente, a alegria vai embora também. Por outro lado, entre ímpios que às vezes não conhecem os mandamentos da palavra de Deus, às vezes por causa de uma boa educação, de uma boa formação, eles acabam cumprindo o que está na palavra de Deus sem conhecer o que está na palavra de Deus. E eles, apesar de não terem Jesus como seu Senhor de maneira explícita, reconhecida, eles vivem os mandamentos e por isso colhem as promessas. Você encontra muita família de ímpio muito mais feliz do que família de crente. Casa de ímpio muito mais que onde tem muito mais paz, onde tem muito mais alegria do que em casa de crente. Por quê? Porque apesar de não servirem a Jesus integralmente, eles cumprem os mandamentos da Bíblia ainda que não saibam que são mandamentos. Então, irmãos, eu estou expondo isso para vocês para mostrar que o manual, ele ensina como nós podemos alcançar a felicidade. Só que a gente tem que cumprir os princípios para colher as promessas. Quer ver outro princípio da palavra de Deus? Aqui eu citei o princípio da humildade, que é contra o orgulho, o princípio de se alegrar com os que se alegram, que é contra a inveja, o princípio do não cobiçarás, que está lá nos 10 mandamentos. Aqui eu estou citando algumas leis, alguns mandamentos do Senhor que se aplicam na nossa vida e que tem repercussão prática na nossa casa e na nossa família. Mas eu poderia citar também um dos princípios que ainda vão ser desenvolvidos aqui hoje, que é o princípio do uma só carne. Irmãos, se é uma só carne, é um só cofrinho. Como é que é uma unidade se cada um tem o seu dinheiro? Tem mulher que até hoje não sabe quanto o marido ganha, porque o dinheiro dele é uma coisa meio que sagrada, só ele sabe, só ele bota a mão, só ele administra. E tem casas que acontece o oposto. O dinheiro do marido é o dinheiro para manter a casa, o dinheiro dela é dela. E aí quando ele precisa do dinheiro dela é uma briga danada, porque o dinheiro é meu. Irmãos, expulsa essa frase da tua casa. Não existe nenhuma causa mais poderosa de divórcio dentro de igreja do que a frase esse dinheiro é meu. Escutou bem? Essa frase, esse dinheiro é meu ou o dinheiro é meu, essa frase é diabólica. Porque se é uma só carne, é um só cofrinho. E você que está me ouvindo sabe, você que pronuncia essa frase, você que tem essa imaginação de que o teu dinheiro é teu, o dinheiro do teu marido é do teu marido, você sabe o quanto de transtorno isso já trouxe para sua família. Você sabe, porque você não está vivendo o princípio da palavra de Deus, que é o princípio da unidade. Então, irmãos, não basta conhecer os mandamentos, conhecer é só o começo. Você tem que praticá-los. O textuário da nossa lição é justamente Mateus capítulo 7, que na verdade o autor ele cita Lucas, né? Mas é o mesmo texto, que fala sobre os dois fundamentos. Ambos trabalharam muito para construir uma casa, ambos finalizaram a obra. Só que uma casa ficou de pé na tempestade e a outra não. E qual foi o diferencial? O diferencial é que um edificou na rocha e o outro na areia. Irmãos, isso aqui não é uma parábola sobre a rocha. Ali a parábola não é sobre Jesus. A parábola ali é sobre obediência. Aquele que edificou na rocha teve um trabalho a mais. E aquele que edificou na areia, ele também trabalhou muito, mas ele teve um trabalho a menos. E qual foi o trabalho a mais de quem edificou na rocha? Ele praticou o que ele ouviu. Então, irmãos, dá trabalho, irmãos, aprender a palavra de Deus. Dá trabalho, irmãos, frequentar culto, ouvir pregação. Dá trabalho ler a Bíblia, dá trabalho tudo isso. Porém, se você fizer tudo isso e não praticar, se tudo isso que eu estou falando na lição de hoje não virar prática na tua vida, você está edificando tua casa sobre a areia, você não está edificando sobre a rocha. No momento, enquanto não tiver tempestade, as duas casas vão ser extremamente parecidas. Mas no momento em que a tempestade vier, só uma delas vai ficar de pé, que é a casa de quem pratica os mandamentos. Só que para praticar, irmãos, a gente precisa primeiro conhecer,
Depois de conhecer, a gente precisa discernir para depois obedecer e aí sim viver o reino. Eu estou ministrando um curso de maturidade lá para os irmãos lá da congregação que eu estou dirigindo, que agora tem um mês eu fui empossado numa congregação aqui na Assembleia de Deus Madureira. Madureira matriz mesmo, a mãe. Eu sou do campo de Madureira, como vocês sabiam, eu dirigi uma subcongregação e agora eu estou dirigindo uma congregação. E nessa congregação, nós nos encontramos toda semana com os obreiros e os membros são convidados, mas os obreiros são convocados, e eu estou ministrando para eles um curso de maturidade. E eu estou mostrando para eles o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. E depois de conhecer, o quanto é importante ser guiado pelo Espírito nesse conhecimento para discernir a vontade de Deus. Eu cito para eles, por exemplo, esses pecados aí, do orgulho, da inveja, da cobiça, que são pecados que a gente sabe na teoria que são errados, porém, na prática, a gente não consegue perceber quando está praticando. E aí eu cito, por exemplo, o pecado de amar o próximo. Irmãos, amor tem medida. Você quer medir o amor? Vê quanto tempo que é gasto com a pessoa amada, vê quanta atenção é dada para a pessoa amada, vê como serve a pessoa amada, vê quanto gasta de dinheiro com a pessoa amada. Se a gente diz que ama o nosso próximo e não compromete nenhuma pequena fração do nosso salário para abençoar a vida do próximo, a gente é mentiroso. Como é que eu digo que eu amo o próximo como a mim mesmo e não comprometo nada, absolutamente nada na minha renda para ajudar ninguém? Então eu sou mentiroso, isso é hipocrisia o nome disso. 90% dos crentes que hoje se dizem servos de Deus, que divulgam que o maior mandamento é o mandamento do amor, não comprometem nada da sua renda para ajudar o próximo. Não comprometem, não se preocupam com a campanha do quilo, não se preocupam em visitar as pessoas que estão doentes, alcançar as pessoas que estão perdidas, não se preocupam. Eu gosto de citar a questão da renda porque é uma questão mais sensível, porque tudo que mexe no bolso dói. Então, são mandamentos que a gente sabe que existe, porque a gente tem o conhecimento, que é a primeira etapa, mas não tem o discernimento de perceber que a gente está desobedecendo. Outro ponto importante é que mesmo que as pessoas discernam que estão desobedecendo, nem todas querem abrir mão de si mesmo. Nem todas querem renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E copiá-lo. Nem todos querem. Por que não querem? Porque obedecer dói. Obedecer dói. Quando o Espírito Santo manda você confessar alguma coisa para alguém que você fez de errado, ou fez com a intenção errada e você tem que confessar, não é difícil? Não é difícil ir lá pedir perdão? Obedecer dói. Porém, irmãos, obedecer é necessário, porque só quem obedece vive o reino de Deus. Quer ver a maior prova disso? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é quem obedece que vive o reino. E quem vive o reino hoje também vai entrar no reino vindouro. Então não basta só dizer que Jesus é o Senhor. Como está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. É assim que está escrito. A tradução João Ferreira de Almeida, versão revista corrigida, não está assim. Eu já tenho falado isso para vocês. Mas o sentido é esse. Todas as outras traduções em português, com exceção da King James antiga, está escrito assim. Aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. É assim também que está no original, no grego. Tá? Então, não é quem confessa Jesus como Salvador que será salvo. É quem confessa Jesus como dono da sua vida, como seu Senhor, seu governador, aquele que manda e você obedece. Porque você é apenas servo dele. Quem confessar Jesus como Senhor será salvo. Mas não é uma confissão de boca. Porque aqui mesmo está escrito em Mateus 7, 21 a 23, que não adianta também dizer de boca, Senhor, Senhor, e não cumprir a vontade do Pai. Esse tal não vai entrar no reino de Deus, porque só entra no reino, só tem acesso ao reino quem pratica, quem obedece. E alguns ainda dirão, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilha, ou seja, fizemos a tua obra, fomos servos. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Quer dizer, vocês até fizeram uma parte do serviço cristão, que foi a obra de alcançar pessoas, de curar pessoas, de expulsar demônios e de fazer milagres. Mas vocês não fizeram a outra parte da obra, que é buscar viver em santidade. Então, irmãos, para viver o reino, você tem que praticar os princípios da palavra do Senhor. E aí, na medida em que você vai praticando, você, com o seu comportamento, você vai semeando no Espírito. Paulo fala também numa das suas cartas de semear na carne. Quem semeia na carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, colhe no Espírito, colhe vida eterna. Irmãos, a nossa família é o primeiro lugar onde devemos semear, no Espírito.
Então a gente, dentro da nossa casa, a gente tem que viver de acordo com o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Tem mãe que não tem a menor paciência com o filho. Tudo que o filho fala, ela responde gritando. Não dá um carinho, não dá uma atenção, não dá um sorriso. Irmãos, isso é horrível. Quando você se comporta assim dentro da sua casa, você só manifesta obras da carne, briga, rixa, divisão, você só manifesta isso, você espanta da tua casa o senhorio de Cristo, o reino de Deus. E aí, consequentemente, a tua casa não tem paz, não tem alegria e não tem justiça. Porque esses fenômenos acontecem para quem colocou Jesus como Senhor da sua casa, obedecendo os seus mandamentos, praticando os seus mandamentos dentro de casa. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Família é um campo a semear. Uma vez eu ouvi uma palavra dessa do pastor Sérgio Franco, que é autor de um dos livros que eu indiquei para vocês aqui. Nessa palestra, ele passou basicamente a palestra inteira mostrando o como nós podemos semear no espírito dentro da nossa família, tá? E eu vou falar para vocês acerca da maior semente que nós podemos, a mais poderosa semente que nós podemos semear no nosso relacionamento, que é o amor, que vai ser no nosso tópico 3. Mas antes de chegarmos no nosso tópico 3, nós vamos entrar no nosso tópico 2, que são princípios para a família, ou alguns princípios. Irmão, como vocês estão percebendo, tem muitos, tá? A nossa lição escolheu alguns. Esses que a lição escolheu, eu já expus na lição de número 1. Talvez alguém que assistiu a lição de número 1 tenha falado, mas o Jefferson fugiu muito da revista, porque ele falou aqui, ele fez uma exposição aqui aprofundada de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, onde está escrito lá que deixará o seu pai e sua mãe e se unirá ou se apegar-se-á à sua esposa e serão ambos uma só carne, foi desenvolvido na lição de número 2. O problema é que eu tinha muita coisa para falar na lição de número 2 e precisava antecipar algum conteúdo para a lição de hoje não ficar grande demais. Então, agora eu só vou relembrar vocês rapidamente o que eu falei na lição número 1. Em primeiro lugar, o primeiro verbo ali é deixará. Isso significa que o homem rompe com a sua família original e estabelece uma nova família. Pai, mãe e irmãos, que no momento em que ele, antes dele casar, são a família dele, deixam de ser a família e se tornam parentes. E aí eu falei na lição 1 todos os desdobramentos que isso gera, tá? Segundo verbo, se unirá ou se apegar-se-á, tanto faz, tá? A revista corrigida tá apegar-se-á, a revista atualizada tá se unirá. O sentido da palavra no hebraico é se vinculará, se colará, se apegará, se pregará. É esse sentido de grudar uma coisa na outra, tá? Eu expliquei para vocês na lição anterior que isso não tem um sentido da união física, porque a união física tá na terceira verdade, no terceiro princípio dessa frase, que é uma só carne. Essa união aí, ela tem mais o sentido de pacto, tem mais o sentido de compromisso, de contrato, tá? E eu fiz uma exposição bastante aprofundada acerca do quanto Deus valoriza os pactos e valoriza os contratos, as alianças. Tudo isso, essas palavras que eu estou citando para vocês aqui são sinônimas. Então, o terceiro princípio, que a nossa lição expõe aí no nosso tópico 2, fala acerca do e serão ambos uma só carne. E aí, irmãos, usando essa expressão uma só carne, eu falei para vocês acerca da chancela de Deus para a união física do casal. Expliquei para vocês também, com base lá em 1 Coríntios capítulo 6, que quando uma pessoa se une com uma prostituta, ele também se torna uma só carne com ela. Então, o ato físico, o ato sexual físico, ele gera uma repercussão espiritual. É por isso também que Jesus disse que o homem não pode se separar da sua mulher, salvo em caso de porneia. Por quê? Porque a porneia é um pecado que você pratica fisicamente. Seja ele, eu expliquei para vocês na lição anterior, seja ele o adultério, a fornicação, seja ele a bestialidade, a homossexualidade, todos os pecados que fogem do padrão bíblico, eu expliquei para vocês que são porneia. Mas esse pecado precisa ser físico, não pode ser que ele é adultério só na mente, não. Tá? Porque para gerar uma só carne tem que ter contato. Então, uma só carne com outra pessoa que não seja o seu cônjuge quebra o elo que Deus abençoou, que Deus sacramentou e que gerou a unidade do casal. Uma vez que esse elo é quebrado, o cônjuge pode se casar com outra pessoa, se divorciar e casar com outra pessoa, porque nesse caso ele não estará cometendo adultério. Falei também da terceira hipótese de separação. Desculpa, a primeira é a morte, a segunda é caso de porneia, que é prostituição, e a terceira
é o caso de um cônjuge que serve a Jesus e o outro não, e o que não serve a Jesus não quer continuar com aquele que está servindo a Jesus. Nesse caso, existe uma autorização para se separar, tá? Agora, se não tiver em nenhuma dessas três hipóteses, se a pessoa se separar fora dessas três hipóteses, ou porque ficou viúva ou viúvo por causa da morte do cônjuge, ou por causa da porneia, ou porque um dos cônjuges não é cristão e não quer mais viver junto, se não for uma dessas três hipóteses, qualquer divórcio que gerar depois um novo casamento, esse novo casamento vai ser adulterino à luz da palavra de Deus. Não da nossa legislação, tá? Mas à luz da palavra de Deus vai ser um adultério. Tudo bem? Expliquei para vocês isso, irmãos, isso gerou muitas dúvidas. Muita gente mandou comentários no vídeo, outros mandaram comentários no WhatsApp. Quero falar especificamente de um irmão que entrou em contato comigo. É claro que eu não vou revelar aqui a identidade dele. Ele falou comigo que ele era divorciado e que ele tinha traído a esposa dele, que a esposa se separou dele. E ele me perguntou se existia alguma possibilidade bíblica dele casar de novo. E eu disse para ele, irmão, fundamento, de acordo com o que eu interpreto, tá, irmãos? O fundamento para Jesus liberar o divórcio em caso de porneia é que a porneia desvincula os cônjuges. Uma vez que um deles se vinculou a outra pessoa, se tornou uma só carne com outra pessoa, ele se desvinculou do seu cônjuge original. E aí a autorização para o divórcio, não a obrigatoriedade, irmãos. A autorização, tá? Eu vou falar sobre perdão daqui a pouco, tá? Então segura aí. A autorização para o divórcio. E se o cônjuge que foi vítima aí do adultério, ele realmente exercitar esse direito, se divorciar, ele pode casar de novo. E aí fica a questão, Jefferson, e o cônjuge culpado, o que deu causa ao divórcio porque ele que pecou? Irmãos, o livro do Sérgio Franco diz que o cônjuge culpado não pode casar novamente. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Como eu disse para vocês, a pessoa que adulterou, ela rompeu o seu vínculo com o cônjuge original. E aí, uma vez que o cônjuge original se casou com outro, eles nunca mais podem se relacionar novamente, conforme Deuteronômio capítulo 24, versículo 3 e 4. Então esse que foi o culpado, ele já pecou e ele já vai colher as consequências do seu pecado. Mas nada impede que ele seja perdoado e que ele possa ter um novo relacionamento porque ele já não está mais vinculado ao cônjuge que já se separou dele. Então, o cônjuge culpado, ele pode sim casar novamente. Porém, como ele deu causa por causa do seu adultério, ele vai colher as consequências do seu pecado, que são duas. Uma são as consequências do pecado em si. Outra é a pena do pecado, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. A pena do pecado, se a pessoa se arrependeu do que fez, do adultério que praticou, se ela se arrependeu de verdade, a pena do pecado, ela é transferida para Cristo, para a cruz. Ela é perdoada da pena do pecado, mas ela não é liberada da consequência do pecado. Quer ver em quem isso aconteceu? Com Davi. Davi, ele adulterou com Betseba, depois providenciou a morte de Urias e depois ele casou com Betseba. Quando estava perto de 9 meses de gravidez, o profeta veio falar com Davi, perto já da criança nascer. Quer dizer, Davi já estava casado com Betseba há muito tempo. Davi, ele se humilha, se quebranta perante o Senhor, Deus perdoa o seu pecado, mas não o livra da consequência do pecado. Então Deus perdoou Davi e o pecado que ele praticou com Betseba. Tanto perdoou que foi o filho dele com Betseba que assumiu o trono no seu lugar, que foi o escolhido de Deus para assumir o trono no seu lugar, que foi Salomão. Então, irmãos, é importante a gente ter clareza que o pecado de Davi foi perdoado por Deus, mas ele não se libertou das consequências do pecado. Então, eu não posso dar uma dupla punição para o cônjuge adúltero só porque ele adulterou. Não, ele já vai suportar as consequências do pecado dele, tá? Eu não preciso acrescentar dor sobre dor, pisar na cana quebrada. Então, o cônjuge que adulterou, se ele se arrependeu e ele decidir casar novamente, ele pode casar novamente. Jefferson, mas aí causa uma distorção, porque lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, está dizendo para não se separar. E se separar, a única opção que resta é voltar com o cônjuge de quem se separou. Correto. Então vamos pensar no caso de pessoas que se separaram fora do caso de porneia, não foi por adultério. Duas pessoas que brigavam muito decidiram se separar e nenhuma das duas se casou com outra pessoa, ou seja, se relacionou sexualmente com outra pessoa. Essas duas pessoas podem se casar? Não.
Enquanto uma delas não romper o vínculo, a outra está presa a ela. As duas ficam vinculadas uma à outra. Jefferson, mas aí nesse caso, a condição de quem se separou sem ser por adultério é pior do que de quem se separou por adultério. Mas é claro que não. Você está partindo do pressuposto que ficar sozinho é algo extremamente pior do que sofrer a consequência do adultério. Isso é uma tremenda ignorância. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz explicitamente que é melhor ficar solteiro do que casar. O casado cuida das coisas desse mundo, porque só assim ele pode agradar a sua família, e o solteiro cuida das coisas do Senhor, que é melhor ser solteiro do que ser casado. Então, do ponto de vista espiritual, é melhor ficar sozinho do que ficar casado com uma segunda esposa. Então, irmãos, a lógica do evangelho é diferente da lógica da nossa cabeça. Agora, uma vez que um dos cônjuges caiu ou se casou com outra pessoa, o outro cônjuge fica liberado porque esse segundo cônjuge não estará praticando o adultério, tá? Jefferson, e o primeiro que decidir casar de novo está praticando adultério? Sim, porque ele ainda está vinculado ao cônjuge de quem ele se separou. E aí, nesse caso, o que faz? Como ele praticou adultério, se ele é membro na igreja, ele tem que ser disciplinado. E tem que ser e só pode se reconciliar debaixo de 3 condições. Em primeiro lugar, demonstração explícita de arrependimento. Qual é a primeira demonstração explícita de arrependimento, irmãos? É ele não se vincular, não casar, porque normalmente cai primeiro e depois casa. É ele não casar com essa pessoa nova e tentar voltar com a outra esposa. É assim que num trabalho pastoral sério, essa questão é tratada. Então, primeira coisa, ele tem que demonstrar um arrependimento genuíno. Ah, Gerson, mas já casou com uma pessoa nova. Se ele já casou, nesse caso, eu acredito que o ideal é que ele não se separe dessa nova esposa, porque ele já está casado, tá? Nesse caso, ele não pode voltar para o anterior, de acordo com Deuteronômio capítulo 24. Então, o que faz? Já que ele está casado com essa nova esposa, eles têm que ser pastoreados para que eles possam se arrepender de terem praticado esse adultério. E uma vez que manifesta o arrependimento, que a pessoa reconheça que pecou, ela vai ter a disciplina dela. E também, se for um líder, irmãos, me desculpa, mas não pode mais ser pastor. Porque está escrito lá, um dos requisitos do pastor é ser marido de uma só esposa. Tá? É ser marido de uma só esposa. É um dos requisitos. Ali, eu creio que está falando tanto de monogamia, como está falando também de um só casamento. Então, nós precisamos seguir a Bíblia do jeito que ela expõe as verdades. Tá? Do jeito que ela expõe. Então, se está dizendo lá que é marido de uma só esposa, infelizmente, meu irmão, se o teu chamado era pastoral, você vai ter que exercer outro chamado, pedir a Deus outro chamado. Porque como é que você vai pregar sobre família se você não estava disposto a se sacrificar para manter a sua própria família? Então, infelizmente, é com pesar que a gente fala isso, tá? É com pesar, não é com rivalidade, mandando indireta para ninguém. Deus me livre, é com temor e tremor diante da presença do Senhor, tá? Mas infelizmente não pode mais exercer um ministério pastoral. Ah, pastor, mas eu sei de casos que aconteceu isso. Irmãos, a nós compete, nós professores de escola dominical, ensinar a verdade. Agora, a decisão que os outros tomam, irmãos, cada um dará conta de si para Deus, tá? Ou às vezes as pessoas estão tendo uma iluminação, uma revelação que a gente não tem. A gente tem que partir dessa humildade epistemológica aí, de sempre desconfiar da nossa capacidade, tá bom? Então, vamos ser humildes o suficiente para se comportar dessa maneira. Jefferson, em caso de violência doméstica, Jefferson, como é que fica essa situação? Irmãos, a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que abandonou a família negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, quem abandona a sua família, ali o contexto era de cuidar dos pais que são idosos, tá? Mas aquela frase que se aplica aos pais idosos também se aplica para a esposa e para os filhos. Quem abandonou a família negou a fé e é pior do que o ímpio. Ó, tem muito crente aí que tem filho do primeiro casamento que ele não vê nem a cor dos filhos. Ele não vê nem a cor dos filhos. Ele deixa a pensão ser descontada lá do contra-cheque dele e não procura os filhos. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Seu ímpio, você é um ímpio. Você não é crente, você não é crente, você é um ímpio. Procura tua família e os teus filhos, porque o novo casamento não rompe o teu vínculo com teus filhos. Tá? Se conserta perante o Senhor, porque Deus vai te cobrar isso. Mas voltando aqui. Então, irmãos, quem abandonou a família é pior do que o ímpio. Ele negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, se o marido crente, ele espanca a esposa, a gente chama isso de abandono moral. Você quer um abandono maior do que esse? Então, esse marido crente que espancou a esposa, que bateu na esposa, ele se enquadra naquela palavra lá de 1 Coríntios capítulo 7,
onde Paulo diz: se o marido ímpio não quer coabitar com a esposa, que separe dele, entendeu? Então, o homem que bate na mulher, ele dá o direito para ela, conjugando aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, com 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 a 15, conjugando esses dois textos, nós podemos dizer que uma pessoa que é vítima de violência doméstica, ela tem o direito de se separar do seu marido e casar novamente, tá? Porque ele praticou aí um abandono moral. Um abandono moral. Ah, Jefferson, então se as possibilidades de separar são tão pequenas, não vale a pena casar. Foi exatamente o que os discípulos disseram para Jesus. Uma outra verdade que precisa ser mencionada aqui, irmãos, é que Deus instituiu a família. Logo, eu não posso fazer com a família aquilo que eu quero. A família não é apenas um acessório dentro do meu projeto individual de felicidade. A família é uma instituição criada por Deus. Então eu tenho que viver a experiência de família de acordo com a vontade de Deus. Deus não instituiu a família pensando exclusivamente em beneficiar os indivíduos. É claro que uma das razões para Deus criar a família, que no caso foi criar a mulher, foi para beneficiar o homem, para que o homem não estivesse só. Então a família de fato beneficia os indivíduos da família. No entanto, não foi só para isso. Deus também instituiu a família para multiplicar suas cópias pelo mundo, para que todos aqueles que forem feitos à sua imagem e semelhança pudessem dominar sobre a terra e sobre a criação. Esse era o projeto original de Deus, uma família de muitos filhos semelhante a ele espalhados pela terra e dominando sobre todas as coisas. Esse é o projeto original. Então, a família ela é o pilar central desse projeto. Logo, eu não posso desfazer da família a hora que eu quero, eu não posso tratar meus familiares da maneira como eu quero, eu tenho que tratá-los de acordo com o padrão da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um profundo lamento. Eu lamento demais que uma revista sobre família foi negligente em criar uma lição específica sobre o papel do marido e uma lição específica sobre o papel da esposa. Irmão, se nós estamos falando como a família deve viver, se existe um assunto que é amplamente tratado na Bíblia, é sobre os papéis dos cônjuges. Então foi muito, muito, muito ruim essa ausência. Eu vou procurar supri-la aqui no decorrer das lições, que sobrar mais um espacinho, eu vou tentar aqui falar sobre o papel do marido e o papel da esposa de acordo com o padrão da palavra de Deus, tá? Porém, na lição de hoje isso vai ficar muito difícil por causa da questão do tempo, que eu já estou falando demais. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto. A família, ela tem que ser vivida conforme a vontade de Deus. Isso restringe a nossa liberdade. Mas tem uma boa parte nisso. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus é o maior interessado na saúde da família. Irmãos, imagina que o Criador, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, está interessado em que seu casamento dê certo. Está interessado em que os seus filhos deem certo. Está interessado na união e no amor desse núcleo familiar do qual você faz parte. O Senhor do Universo, ele coopera, ele está disposto a cooperar para que esse projeto funcione. Isso é uma notícia extraordinária, irmãos, porque você pode contar com Deus. Você pode contar com a intervenção dele para que a sua família funcione, para que a sua família dê certo. Você quer ter noção do quanto a família tem um status elevadíssimo na palavra de Deus? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quer dizer, o leito sem mácula, ele é digno de honra, de ser honrado. Em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, Deus diz que o relacionamento do homem com a mulher, o relacionamento familiar, ele é um espelho do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, ele é uma ferramenta de revelação de como Cristo se relaciona com a sua igreja. E Paulo ainda usa a expressão, e isto é um grande mistério. Fala acerca de Cristo e da igreja. Então, a família ela é tida em alta conta por Deus. E é por isso que aquele que abandona a sua família negou a fé e é pior do que o ímpio. E é por isso também que está escrito lá em Malaquias que Deus aborrece o divórcio, aborrece o repúdio. Então essa é a primeira vantagem de Deus ser o instituidor da família. Tem uma segunda vantagem, que é a relação liberdade versus segurança. Dentro dos princípios da palavra de Deus, a sua liberdade fica restrita, mas você ganha em segurança. Toda vez que eu vou ministrar para casais que estão prestes a se casar, para noivos, eu comento sobre isso e os olhinhos deles brilham. Porque é lindo, irmãos, é lindo essa parte. Em primeiro lugar,
quando você vai pro mundo e você fala que vai casar, eles falam que você vai botar o bambolê de otário, eles falam que você vai amurrar teu burro, eles usam um monte de expressão pejorativa para depreciar essa noção de casamento. Porque essa é a visão que o mundo tem, que você está perdendo sua liberdade e para nossa sociedade liberdade é tudo, tá? Só que a gente não está simplesmente abrindo mão de algo, nós estamos trocando algo para algo muito melhor. Nós estamos trocando a liberdade pela segurança. A segurança de que a pessoa que está conosco vai cuidar de nós pelo resto da vida. A segurança de que nós não passaremos os nossos dias sós. A segurança que nós sempre teremos uma pessoa do nosso lado para nos apoiar, para investir em nós, para nos consolar, para nos abraçar, para nos dar carinho. Então, essa pessoa que entrou no casamento com o mesmo compromisso que nós, porque ela também crê nos mesmos princípios que nós, essa pessoa, ela não vai abrir mão de nós quando nós estivermos na pior. Ela vai estar conosco no momento da alegria, mas também vai estar conosco no momento da tristeza. Vai estar no momento da saúde, da disposição, dos passeios, das viagens, das conquistas, mas vai estar conosco também nos momentos mais tenebrosos, nas depressões da vida, nos tratamentos de quimioterapia. Vai estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa existência. Então a gente não vai ficar abandonado, porque nós teremos uma pessoa para estar de braços dados conosco. E se você quiser ter uma noção da importância de ter um companheiro, de ter uma companheira, vai lá em Eclesiastes capítulo 9, lá fala acerca da importância do companheirismo. Nós vamos desenvolver isso também na próxima lição, que é a lição de número 3. Então a gente não apenas abre mão da liberdade, a gente troca parte da nossa liberdade em nome de uma grande segurança. E mais uma vantagem de entrar no casamento sabendo que ele é indissolúvel, que você não pode romper o vínculo conjugal, é de que todas as vezes que você entra numa empreitada com a certeza de que essa empreitada não pode dar errado, você fica muito mais motivado a dar o seu melhor. Irmãos, imagina uma pessoa que está andando numa corda bamba e ele está com medo de cair. Ele vai parar no meio da corda bamba? Não, meu amigo. Ele vai acelerar e tentar chegar do outro lado o mais rápido que ele puder, dentro, claro, de um certo equilíbrio. Então, quando falhar não é uma opção, a gente costuma dar o nosso melhor. Pena que muitas pessoas estão entrando no casamento hoje considerando o divórcio como opção. E isso, irmãos, é o segredo do fracasso. É o segredo do fracasso. Quando você entende que divorciar não é uma opção, você vai ter que se desdobrar e dar o teu máximo. E é quando você dá o teu máximo que Deus te honra. Porque Deus, ele sempre vai recompensar, irmãos, o teu esforço para cumprir a vontade dele. Porque ele não dá para nós uma tribulação além daquela que a gente possa suportar. Antes, ele é fiel também para, juntamente com a prova, nos dar o escape. Então Deus, às vezes, fica esperando a gente dar o nosso melhor para ele dar o livramento. E enquanto a gente não dá o nosso melhor, ele não entra com providência. E por fim, irmãos, ainda finalizando esse tópico aí sobre a felicidade individual e a família, é sempre bom a gente lembrar que a gente não foi chamado por Cristo para ser feliz. A gente foi chamado por Cristo para tomar a nossa cruz, para renunciar e para segui-lo. Andar com Cristo é morrer para si mesmo, como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, mas não vivo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, é a anulação do seu eu, tá? Então, e nos momentos difíceis, nas noites do teu relacionamento, eu quero que você saiba de uma coisa, não tem uma noite que prive o amanhecer de acontecer. Como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você for fiel, estiver disposto a carregar a sua cruz nos momentos difíceis, saiba de uma coisa, em algum momento o sol da justiça vai raiar sobre a tua vida e você vai ver que nada foi em vão. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco quando eu falar de amor. Quer outra palavra de esperança também? Aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Talvez você plantou mal no seu casamento e por isso você está tendo uma colheita ruim. Mas saiba de uma coisa, nem toda colheita dura para sempre. Toda vez que você começa uma colheita, essa colheita ela tem prazo de validade, ela vai acabar e vai chegar o momento de uma colheita nova. E o que você tem que fazer? Você tem que plantar bem a partir de agora. E qual é a melhor semente que você pode aplicar no seu casamento? Aquela semente que não para de vingar, é garantido que ela funcione. É o amor, porque está escrito que o amor nunca falha. O amor é uma semente que sempre vinga.
O que é que isso significa, Jefferson? Significa que quando você não estiver se sentindo amada, quando você não estivesse se sentindo amado, quando você estivesse se sentindo rejeitado, a tendência natural da sua carne, sabe qual vai ser? Rejeitar também, pagar na mesma moeda, ficar cobrando, ficar exigindo, em vez de pedir, em vez de se aproximar. Essa é a tendência natural da nossa carne, irmãos, porque a gente é orgulhoso, a gente não gosta de ficar por baixo. Mas vem o evangelho e diz para nós, o amor nunca falha. E diz também aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Então, se eu não estou me sentindo tão amado quanto eu gostaria, em vez também de retrair o meu amor, o que eu tenho que fazer de acordo com o princípio da palavra de Deus? Eu tenho que investir mais amor. E aqui, eu tenho que investir amor do jeito certo. Investir amor de maneira que a outra pessoa entenda que eu estou praticando amor em relação a ela. E aqui entra, mais uma vez, a indicação do livro As 5 Linguagens do Amor. Porque se você amar muito a outra pessoa numa linguagem que ela não se compreenda como uma linguagem de amor, ela vai demorar a perceber ou talvez nem perceba que você está se dedicando demais por ela. Então é importante falar com ela na linguagem certa. Esse livro fala da linguagem do serviço. Tem pessoa que se sente amada quando ela é servida. Tem pessoa que se sente amada quando ganha presente. Tem pessoa que se sente amada com palavras de afirmação, com elogios. Tem pessoa que se sente amada com tempo de qualidade. Se você não gastar tempo com ela, por mais que você dê presente, por mais que você faça por ela, por mais que você elogie ela, ela não vai se sentir amada. E a quinta linguagem do amor é toque físico. Se você não tocar, não abraçar, não fazer questão de fazer um carinho, aquela pessoa não vai se sentir amada. Jefferson, e como é que eu sei qual é a linguagem de amor do meu cônjuge? Você percebe pela linguagem que ele demonstra amor. Normalmente a gente demonstra amor da maneira como a gente gosta de ser amado. Então fique atento. Quando ele quer te agradar, ele te dá um presente. Quando ele quer te agradar, ele te serve. Quando ele quer te agradar, ele te elogia. O que ele faz por você quando ele quer te agradar? Outra coisa, irmãos, fundamental. Fundamental. Homens se sentem amados quando se sentem honrados. Mulheres se sentem amadas quando elas percebem que o marido está se sacrificando por elas. Infelizmente não vou poder desenvolver isso aqui, por causa do tempo. Mas guardem essa informação e depois leiam Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Se você entender esses princípios aí da linguagem do amor, você vai com certeza, investir bem, plantar bem. E no momento da colheita você vai colher com abundância. Então eu tenho uma palavra de esperança para você que está pensando em se divorciar. Saiba de uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba de outra coisa, nem toda má colheita dura para sempre. E saiba de uma terceira coisa, você pode começar a plantar certo agora e colher com alegria, porque aqueles que levam sua semente gemendo e chorando, voltará colhendo seus molhos com alegria. Terceiro tópico de hoje é acerca de que tipo de amor que a gente tem que plantar. Irmãos, o amor que a gente planta não é o amor eros, o amor paixão. É claro que esse amor tem que ter no casamento, principalmente no começo. Só que a paixão, irmão, ela tem prazo de validade. Ela é um conjunto de funções químicas que acontecem no cérebro. Tem uma reportagem do jornal O Globo, que eu coloquei aqui na descrição do vídeo para vocês o link, que cita uma pesquisa mostrando que a paixão dura no máximo de 6 meses a 2 anos. Não passa disso. Depois desse período, você começa a enxergar os defeitos, você começa a enxergar as falhas. Durante o período da paixão, irmão, você não tem um discernimento completo sobre a pessoa, porque você está fascinado. Tá? E é importante, irmãos, que a paixão venha, mas é mais importante ainda que ela vá embora. Eu costumo dizer que quando eu comecei a namorar com a Roberta, com a minha esposa, eu estava tão apaixonado que eu passei uma semana escrevendo uma música para ela. E quando eu falo escrevendo, irmão, é de manhã, de tarde, de noite. Eu passava de noite escrevendo a música até a música ficar perfeita. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aquela era a semana de prova na faculdade. E aí eu não fiz as provas, tive que fazer prova de recuperação. E uma das matérias eu faltei porque o ônibus atrasou e eu perdi a prova e, consequentemente, fiquei reprovado em uma matéria. E aí, sabe o que eu digo para as pessoas com quem eu estou palestrando hoje para falar de casamento? Eu falo o seguinte, olha só, é bom que a paixão venha, mas é bom também que ela acabe. É ótimo que ela apareça, mas é ótimo que ela termine, porque essa paixão, esse amor eros precisa se transformar em amor ágape, que é o amor compromisso existencial de cuidar. É o amor que dá e se compraz, ele se alegra em se doar. Ele tem prazer em dar para o próximo. E além disso, ele tem tanta satisfação em dar que ele não costuma esperar nada em troca.
Ainda que ele goste de receber em troca, ele não dá como condição receber algo em troca. Só que Deus é tão bom que ele permite que o nosso investimento de amor se traduza em colheita de amor. Mas quem está dando, ele já se satisfaz em se doar. Porque uma marca do amor ágape é que o amor não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Logo, como eu disse para vocês na lição passada, ninguém casa para ser feliz. Essa frase está errada. Você casa para fazer alguém feliz. E aí, quando o outro alguém também se preocupa em te fazer feliz, o ciclo se fecha e tudo dá certo. Outra verdade muito importante dentro do princípio do amor é que não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Enquanto você estiver amarrado no compromisso, você vai ter motivação para se dedicar em amar. Porque o amor bíblico não é paixão, ele é decisão. Você decide amar a sua esposa, você decide amar o seu marido. E quando você sabe, entende que o seu casamento ele é indissolúvel, que você não pode se separar sem pecar, você acaba tendo uma base, uma ferramenta motivacional para se dedicar ainda mais em amar. Então não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Até porque o casamento é um ambiente onde um rega o amor do outro praticando o seu próprio amor. E o último subtópico aí dentro do tema amor é a questão do perdão. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7 a cada dia. Aquele que nega o perdão também não recebe o perdão de Deus. Isso não se aplica, irmão, só para nós em relação aos irmãos da igreja, não. Se aplica para nós em relação ao nosso cônjuge também. Tem pessoas que não conseguem perdoar integralmente, perdoam uma parte, mas depois, sempre que é necessário, fica cavando o passado para jogar na cara. Irmãos, isso não é perdão. Perdão é você deixar isso no mar do esquecimento emocional. Jefferson, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Pedindo força a Deus, se quebrantando, implorando a cura do Espírito Santo no seu coração. O que você não pode fazer é se conformar em ter essa ferida aberta no seu interior. Você tem que buscar em Deus o perdão definitivo. Ah, mas Jefferson, você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo. Meu irmão, se Deus fosse levar em consideração o que a gente faz com ele, também nós não seríamos perdoados. Mas quando a gente vai lá para Efésios capítulo 4, nos últimos versículos e no 5, versículo 1, Paulo ensina assim, para a gente ser misericordioso, perdoando-nos uns aos outros. E completa dizendo para nós sermos imitadores do nosso Pai como filhos amados. Então a gente tem que copiar Deus, inclusive na matéria de perdão. É por isso que uma ideia falsa de perdão é a ideia de que eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Isso não é perdão. Porque se Jesus nos perdoasse assim, a gente estaria frito. Imagina Jesus fala para nós, eu perdoo o teu pecado, mas você lá e eu aqui. Será que a gente conseguiria ter relacionamento com Deus? De forma nenhuma. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, devemos copiar Deus. E se Deus nos perdoa, viabilizando um novo relacionamento conosco, nós também devemos perdoar da mesma maneira. Não que as coisas são obrigadas a voltar do jeito que eram antes. Isso aí, irmãos, não é obrigado. Agora, a possibilidade de voltar como era antes, ela precisa estar presente, senão não é perdão. A possibilidade. O verdadeiro perdão, ele se abre para a possibilidade de reconstrução do relacionamento. Ainda que isso realmente não aconteça. E aqui a gente encerra o nosso conteúdo do nosso tópico 3 e vamos para o nosso tópico 4, que fala acerca dos objetivos da lição. Na verdade, antes de falar dos 3 objetivos, eu queria falar do ponto de partida. O ponto de partida da nossa lição diz que Cristo é a base da família. Aqui eu acho que o ponto de partida fez uma conexão um pouco indevida com a ideia de que Cristo é a rocha, é o fundamento. Isso é verdade, Cristo é a rocha, Cristo é o fundamento, mas a parábola dos 2 fundamentos não está falando de Jesus, está falando de obediência. Mas por que então, Jefferson, Cristo é a base da família? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, na Bíblia, tudo gira em torno de Cristo. Aprove a Deus que tudo girasse em torno do seu Filho. Então, a família, para ela ser completamente saudável, ela também precisa orbitar em torno de Cristo. Só assim ela será efetivamente saudável. É como uma geladeira que foi consertada e ela está pronta para funcionar.
Se você não ligar na tomada, ela não vai gelar. Cristo é a energia que revitaliza. Cristo é a energia que traz alegria sobrenatural para os corações mesmo na adversidade. Então, um relacionamento precisa ter Cristo como base, tá? Esse é o ponto de partida da nossa exposição. O nosso primeiro objetivo da lição é ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família. Irmãos, eu citei para vocês aqui o Salmo 128, citei aqui para vocês a parábola dos dois fundamentos. Quando a nossa lição diz que o objetivo é ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família, eu posso sintetizar esses fundamentos com uma frase. Os fundamentos que edificam a família é o cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus. É a obediência, é a prática dos princípios e valores expostos na palavra de Deus. Esse é o fundamento, praticar o que a palavra diz. Segundo objetivo da lição, apresentar os princípios divinos para o matrimônio. A nossa revista, no nosso tópico 2, citou o deixará, citou o se unirá e citou uma só carne. Nós fizemos a exposição disso tanto na lição passada, como também fizemos a complementação na lição de hoje. E por fim, mostrar os valores que devem ser agregados ao matrimônio. A nossa lição cita o temor ao Senhor, eu falei sobre isso aqui hoje, fala sobre o amor, eu aprofundei bastante a questão do amor e falou também sobre perdão, isso também foi mencionado aqui hoje. Todos esses tópicos podem ser muito bem desenvolvidos na sua classe, que eu tenho certeza que você dará uma aula abençoada. Nesse momento, irmãos, eu queria fazer uma oração por você. Você que está tendo dificuldade, você pode ser professor de escola bíblica, ou você pode ser apenas um aluno da escola dominical que assiste o canal por qualquer motivo, ou porque faltou a aula, ou porque gosta de assistir esse conteúdo para chegar na sua classe, podendo colaborar com o seu professor. Eu gostaria de orar por você, se você está com dificuldade de cumprir algum desses princípios e algum desses valores que foram expostos aqui hoje. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, possa capacitar os teus filhos, Pai, a viver cada um dos princípios expostos aqui e cada um dos valores aqui transmitidos, Senhor, para que eles possam alcançar, Senhor, a bem-aventurança, a felicidade dentro da sua casa. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que estão me assistindo aqui hoje que estão chorando, Pai, no seu leito, na madrugada, Senhor, porque não conseguem mais ficar nesse casamento. Pessoas que estão chorando pelos seus filhos, ó Pai, que estão num relacionamento conturbado com seus pais. Pessoas, Senhor, que estão sem encontrar paz dentro de casa, que estão sem encontrar alegria dentro de casa e não sabem mais o que fazer. Senhor, que nesse momento o Senhor possa iluminar o entendimento deles para que eles possam compreender essas verdades e capacitá-los pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para viver, para praticar essas verdades. Ainda que o cônjuge, ainda que o marido, que a esposa não tenha condições de praticar também, que eles possam ter a iniciativa de fazer o investimento de amor. E que, Senhor, que esse investimento possa gerar frutos. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos, Senhor, para fazer esse investimento, para que ainda que eles possam levar a semente gemendo e chorando, que eles possam colher alegres os seus molhos, ó Pai, e glorificar o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor foi fiel na vida deles. Eu faço essa oração, Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Te peço também, Senhor, que toda plantação mal feita, que essa colheita venha se esgotar, Pai, em nome de Jesus, que esses frutos ruins venham acabar e que possa surgir, Senhor, uma esperança, Pai, de novos tempos através de uma nova colheita, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, capacita os teus filhos para viver essa palavra e que eles possam viver também, Senhor, a tua promessa, que a sua mulher será como uma oliveira frutífera ao lado da sua casa e os seus filhos serão como planta bem regada ao redor da sua mesa. Que eles possam ter vida abundante dentro das suas casas, Deus. Essa é a minha oração pelos teus filhos, ó Pai, pela tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.